Então, o livro de Tiago, deixa eu ver aqui, quando é que eles acham que o livro foi escrito? Tem gente que acha que é um dos livros mais antigos. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Entre 44 e 49. Aqui tem um comentário que diz: portanto, é certo que a Epístola de Tiago foi escrita entre 44 e 49, o que o torna o livro mais antigo do cânon do Novo Testamento. Bem, pode ser que faça sentido, né? Mas muita gente acha que quem escreveu foi o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, né? Que parece que ele era o mais velho, né? Dos irmãos. Irmão de Judas também, né? Claro. Ele se tornou muito principal na igreja, muito importante na igreja em Jerusalém, né? E ele é também conhecido como Tiago Justo. Essa informação está aí nos comentários, né? Diz que ele foi martirizado por volta de 62, segundo Joséfo, historiador judeu do século I. Bem, independente disso, certo? Independente disso, o ponto-chave para nós, a aplicação-chave para nós é as provações da fé, né? Que a provação, na verdade, diz ali que tende por motivo, no capítulo 1, versículo 2, tende por motivo de toda alegria, por passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, né, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e nada deficientes, né? Então, o importante é que a gente passa pelas provações da fé, né? E cada provação, a meu modo de ver, ela tem como consequência uma bênção, né? Vamos dizer assim, uma justiça, como diz lá em Romanos, né? E, consequentemente, se a gente passar por todas as provações, a gente se torna perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, a gente pode tirar várias conclusões nisso, né? O cristão mais abençoado é aquele que passa mais pelas provações da fé, né? O cristão mais fiel, mais crescido, é aquele que passa mais pelas provações da fé, né? O mais envolvido, o mais ativo, o mais né? Sei lá qual a palavra certa, o mais abençoado, já falei isso. Agora, deixa eu falar uma coisa que Tiago não menciona. Eu até entendo por que ele não mencionaria, pelo menos eu não lembro de ter mencionado, vocês podem me ajudar aí, me corrigir se vocês lembram.
ele não fala nada... deixa eu procurar aqui, peraí. Deixa eu procurar uma palavra aqui. Por exemplo, a palavra amor não aparece em Tiago. Ok? A palavra amar não aparece em Tiago. A palavra amor não aparece em Tiago. O que eu quero deixar claro é o seguinte, que a provação da fé, lembra que fé sem obras é morta, né? Tiago já falou isso. Mas o que eu quero enfatizar agora é que nesse processo de provação da fé, que Tiago não fala, mas outros falam em outros lugares, que é preciso a gente amar, né? Amar. Ou seja, a gente passa pela provação da fé amando. E é difícil definir amor, né? Mas eu creio que é aquele raciocínio espiritual envolvido na provação que leva o cristão a passar pela provação. Entendeu? Tem que usar a cabeça, meditar, analisar e ver por que é que ele passaria pela provação. Aí isso seria, a meu modo de ver, o amor. Mas, como falei, Tiago não fala sobre isso, mas eu sei que né, outros falam, como Paulo, né? Paulo fala muito, o apóstolo João fala muito sobre amor, né? Bem, mas, por outro lado, eu acho que, eu vou dar minha opinião aqui, que Tiago, sendo, como se diz, judeu da nata, né? Ele enfocaria mais passar pela aprovação, ser fiel, entendeu? Que, como judeu fiel, seria, no judaísmo, obedecer à lei, entendeu? Obedecer à lei. Mas isso é minha opinião, né? Só para você pensar. Mas é um livraço, né? Porque fala disso. Agora, no capítulo 4, então, nós já fizemos 4, né? Só vou falar um versículo, no versículo 11, é um versículo que eu acho muito interessante. Irmão, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele pode salvar e fazer perecer, tu, porém, quem és que julgas o próximo. Sem dúvida alguma, aprovação da fé, né? Passar por isso. Agora, qual é a aprovação aí? Porque lembra que, a meu modo de ver, as aprovações levam a gente a ser perfeito, íntegro e nada deficiente, correto? Qual seria a aprovação da fé aí? Nós já estudamos isso aí, mas vamos lá. Seria não falar mal um dos outros? Não. Aí é a aprovação. Eu estou interessado na aprovação. Tá. Na aprovação. Sim. Não ser juiz. Não julgar. Também não.
Ser um observador da lei. Como? Ser um observador da lei. Sim. Ser um observador da lei e não um juiz. Porque nós não somos juiz. O observador da lei, um que está no cumprimento da lei. Consequentemente, ele está passando pela aprovação, porque ele está sendo um observador. Porque se ele for juiz, se ele julgar o irmão, ele está sendo juiz, e aí ele não está passando pela aprovação da fé, porque nós não devemos ser juízes. Faz sentido, não? Você acertou em cheio, dona. Capítulo 5. Atendei, pois, ricos. Então, como eu falei para vocês, eu acho que no começo do 4, está falando de pobres. No meio, no final do 4, ali onde fala sobre fazer planos, né? Negociar, eu acho que está falando da classe média. Que o pobretão não vai a lugar nenhum fazer negócios, não. Não é verdade? Aquele que é bem pobre não tem como viajar e fazer negócio. Se o camarada viajou, fez negócio, coisa e tal, meu modo de ver, é um camarada da classe média, um que está labutando, certo? E ele deve incluir Deus nos seus planos. O pobre deve pedir bem, porque se pedir para esbanjar nos prazeres, não tem jeito. Agora, muitas vezes o pobre pede, não consciente de que ele vai esbanjar nos seus prazeres, mas acaba esbanjando nos seus prazeres, aí ele não vai receber, porque não está pedindo, não está passando pela aprovação da fé, que é pedir, não para pedir bem, ou seja, não para esbanjar em próprios prazeres. No capítulo 5, eu entendo que está falando dos ricos. Esse negócio de pobre, classe média e rico, eu que estou definindo, né? Mas lá no 4, no início, fala de pobre. Depois ali, eu acho que fala de uns que só pode ser classe média. E aqui no 5, sem dúvida alguma, está falando de ricos. Atendei agora ricos. Chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistências. Olha, aí está lidando com os ricos. Agora, uma dificuldade que eu vejo é que nessa passagem aí, deixa eu ler um comentário aqui, ver se joga uma luz aí do que além do que eu vou falar. Os que contavam com mais do que precisavam para viver, os ricos. Tiago condena-os não por serem abastados, mas por usarem mal seus recursos. Ao contrário dos cristãos ricos na congregação de Timóteo, esses são os ricos perversos que professam a fé cristã e associam-se à igreja, mas que têm o dinheiro como seu verdadeiro Deus. Pois por prostituírem a bondade e a generosidade de Deus, eles podem esperar apenas o castigo divino. Bem, não concordo. Bem, não quer dizer que ele está errado e eu certo. Mas
Porque a dificuldade aqui está na qual que é a aprovação. Entendeu? Porque esse rico aí, pelo que eu estou vendo, ele pecou, certo? E agora ele vai pagar. Pagar pelo seu erro. Mas cadê a aprovação da fé? Como é que ele pode sair dessa enroscada para ser aprovado, entendeu? Porque eu não vejo nenhuma aprovação aí. Eu não vejo como é que ele pode ser aprovado nessa leitura de 1 a 6. Ok? Então eu vejo algumas possibilidades. Uma possibilidade de aprovação, ok? De passar pela aprovação para ser aprovado, ok? Que eu não vejo de 1 a 6. Uma possibilidade é o versículo 17 do 4. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, uma possibilidade é que esse rico devia, mesmo embora a riqueza dele foi mal adquirida, ele devia agora fazer o bem com a riqueza dele. Fazer o bem. Da melhor maneira possível. Por exemplo, ele poderia restituir pessoas que ele sabe que ele, né, roubou, vamos dizer assim. Pagar salários atrasados, entendeu? Restituir coisas que ele... Tentar, vamos dizer assim, inclusive tentar consertar o erro que ele cometeu, os erros que eles cometeram na aquisição da riqueza. Então, eles estariam fazendo o bem com a riqueza. Se não fizer o bem, eles estão, como todo mundo, eles estariam pecando. Inclusive, já pecaram, né? Inclusive na adquisição das riquezas. Essa é... E a outra opção que eu vejo é que Tiago está se referindo a ricos não cristãos. Ricos não cristãos. Porque assumindo que o rico se tornou cristão, que ele passaria, então, a fazer o bem, como eu falei já na primeira opção, com a riqueza, inclusive, sendo mal adquirida. Ele não vai jogar fora a riqueza mal adquirida. Lembra como é que chama? O Zaqueu? Eu falei, eu vou repor aí, né? Aqueles... roubei, vamos dizer assim. Vou repor. Então, se é que a riqueza foi mal adquirida, né? Poderia tentar repor. Então, uma vez que fosse cristão, mas se é judeu cristão, se é judeu não cristão, não tem saída. Não tem saída. Não tem provação da fé. Aliás, ele nem passou pela aprovação da fé, porque ele não era nem fiel. Ele não era cristão.
não está no processo da aprovação da fé. Então, está condenado. Está condenado. Uma aplicação para nós que eu vejo é que se a gente, vamos dizer assim, enganou alguém, sei lá, vamos dizer, se a gente extorquiu alguém emprestando dinheiro com juros altos, entendeu? A gente poderia restituir, a meu modo de ver. Mas, por outro lado, nós não somos ricos. Mas, mesmo assim, tentando aplicar para nós, se a gente cometeu algum tipo de coisa errada na aquisição dos bens que a gente tem pode tentar consertar, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Não? Alguém tem algum comentário aí? Dá essa impressão mesmo, né, Enio? Que dá essa impressão mesmo que também tem a ver com os não cristãos por conta do versículo 5 e 6, principalmente, né? Porque o versículo 6 fala: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A impressão que se dá é que é um não cristão mesmo, né? E não uma pessoa, e não um cristão, porque o não cristão mata, julga, condena, e fala também no 5 que ele tem vivido regaladamente, viveu nos seus prazeres. Agora, assumindo que eles se tornassem cristãos, né? Aí eles teriam conferido. No caso de Zaqueu, tem o exemplo de Zaqueu. Sim. Tem o exemplo de, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, ali já se refere a capítulo 6, versículo 17. Eu já acharia que ali são cristãos ricos, né? Ricos cristãos, porque estando a serviço de Deus na fé, né? Sim. Então, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, aí você vê a provação da fé. Mesmo embora o contexto ali é serviço de Deus na fé. Mas, estando a serviço, está passando pela aprovação, porque você está obedecendo às fés tendo a ver com serviço, né? Certo? Então, mas esses aqui, olha, se é que eles são cristãos, eu não estou vendo nenhuma saída para eles, não. A não ser o versículo 17 do 4. Mas tem gente que acha que o 4:17... o 4:17 é um versículo estranho. Porque, na verdade, ali aquela classe que vai negociar, viajar, fazer negócio, e vai ganhar, e não sei o quê, certo? Que é uma jactância, não, um orgulho, uma arrogância. Bem provavelmente você não vê, lá no capítulo 4, ali do 13 em diante, eles pensando em usar o dinheiro, o lucro, para Deus, inclusive. Inclusive, estão fazendo planos sem incluir Deus. Sim. Então, se é que são esses ricos aí, será que os ricos dos 5, 1 a 6, estão incluídos nesses aí do final do 4?
Então, a aprovação de fé é a mesma, que está no final do 4. Sim. É fazer o bem, é incluir Deus nos planos. Mas, meu amigo, ali, o negócio ali está feio com os ricos ali no 5. Certo? Então, como falei, pode ser que sejam os ricos que nem sejam cristãos, né? Mas se for rico cristão, porque se o rico entrou no reino, o não cristão rico entrou no reino, ele entrou rico no reino. Mas sabe-se lá como é que ele ganhou a riqueza dele, né? Foi uma riqueza mal adquirida, ele tem que passar a fazer o bem agora. Tentar consertar os erros, certo? Assim como qualquer um que entra no reino, com seus erros de outrora, vai consertar os erros, né? Vai consertar os erros, certo? Muito bem, no versículo 7, então. Essa passagem é difícil. Fala, Zé. Só uma pergunta. Neste caso, se fosse ricos que estivessem entrando no reino, será que Tiago não ia dar para eles o que fazer? Né? Porque ele fala aqui, né, nesse trecho aqui, parece que realmente não tem provação de fé para eles, né? Então, realmente perdidos, vamos dizer assim. Será que se fosse ricos que estavam entrando no reino, aceitando Jesus, Tiago não ia dar para eles o que fazer para poder sair dessa situação? Sim. De fato. Inclusive, tem gente... parece que tem gente que teve dificuldade em aceitar Tiago, o livro de Tiago, como sendo livro inspirado, né, vamos dizer assim. Me parece que um deles foi Lutero, né? Me parece que Lutero teve dificuldade, mas no final da vida ele acabou aceitando o livro como sendo inspirado, porque é um livro... Tem muita gente que acha que o livro de Tiago é um monte de conselhos práticos tendo a ver com nossa vida. Como se não tivesse uma ligação de coisa com coisa, entendeu? Eu já discordo plenamente, eu acho que existe aí um contexto, uma ligação, né, uma mensagem correndo no livro, mas pode bem ser, como você mencionou, Zé, que o capítulo 5, de 1 a 6, se refira mesmo a não cristão. Ok? É uma possibilidade. Porque não tem, não vejo saída nenhuma ali. A única saída para eles é se converter, né, e entrar no reino. Né? E aí, o que eles fariam com a riqueza mal adquirida? Jogar fora? Não, Exatamente. tem que fazer alguma coisa. Né? Não. Muito bem. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, ok. Até o 7 e 8. É uma aprovação da fé ali? Tem aprovação da fé? Se é aprovação da fé, qual é a aprovação? Sete e 8. Nossa. A paciência é a provação, não a aprovação, né?
Está implícito, seria os frutos, Enio? A aprovação é receber os frutos? Porque ele não fala de fruto aqui, né? A aprovação é ele ser paciente. E a aprovação é que essa paciência, até a vinda de Jesus, tá difícil agora. Mas isso aí vamos dizer assim, mas antes de chegar lá, tem provação. Aprovação. Aprovação é o paciente com alguns irmãos ou professores. Hã? Ser paciente com alguns irmãos que está ligado do capítulo 4, com irmãos opressores, se tratando de riqueza, de fruta, essas coisas. Não, eu quero no texto qual é a aprovação no texto. É o recebimento desses primeiros frutos. Como? Recebimento dos frutos aqui. Não fala de fruto. Fala no versículo 7. Ah, sei. Fala das primeiras e últimas chuvas, né? Mas não tem a ver com... Não, isso aí não pode ser uma ilustração que o Tiago está fazendo, não? É uma ilustração, mas é no texto, na ilustração que a gente quer ver a aprovação. Ô Doni, você está quente porque você falou do fruto e falou da vinda do Senhor. Mas para receber o fruto, o que vai acontecer? Para eu receber o fruto, eu tenho que ter essa paciência. Eu tenho que estar ali, ó, sendo perseverante. No texto. Coração fortalecido. Não tem a ver aí com o coração fortalecido? Não. Eu tenho paciência, meu coração fortalece, porque a vinda do Senhor está próxima. E esse fortalecimento do coração não seria o fruto? Fortalecimento é provação, não é aprovação. Então, a aprovação aqui é eu plantar, é o lavrador. Eu vou receber os frutos, eu tenho... Ó, o Senhor chegando. Vocês estão certos, mas não estão batendo martelo. Eu acho que nessa ilustração de Tiago, a aprovação é a paciência. A aprovação, como o Doni falou, é o fruto, mas, na verdade, pela paciência dele, ele vai receber as primeiras e as últimas chuvas. Porque o fruto vem depois da chuva. Pela paciência dele, ele pacientemente, ele não espera o fruto. Eu não entendo nada de agricultura, então por isso que nós estamos aqui meio perdidos, mas eu entendo que o agricultor, ele é paciente, certo? E na paciência dele vem as primeiras chuvas e as últimas chuvas, finalmente o fruto. Ou não? Sim. Não tem fruto sem chuva. Então, na verdade, a aprovação aí é porque ele é paciente, vem as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Então, no caso espiritual, nós vamos recebendo pela paciência. Eu até acho que paciência aí é quase que a mesma coisa que perseverança, mas não é paciência. É como se fosse paciência na perseverança. Aí vai receber as primeiras bênçãos e as últimas bênçãos e, por fim, a vida eterna.
Agora, a provação é a paciência, é aguardar com paciência, é fortalecer o coração, certo? Isso é provação. A aprovação vem as primeiras chuvas, vem as últimas chuvas, por fim o fruto, que no nosso caso seria as primeiras bênçãos, as últimas bênçãos e a vida eterna. Faz sentido, não? Ok. Obrigado, Doni. O Doni concordou. Um de 4 é 25%, né? Aí eu lá, ó. Agora já melhorou, 50%. Ok, mas todos os casos, se você não entender, peça sabedoria a Deus. Mas peça Com fé. confiante de que vai receber. Onde é que está escrito isso, hein? Tiago? Tiago, né? Não, olha, eu estou quase que brincando, mas não estou brincando, não. Porque, na verdade, a sabedoria lá no capítulo 1 é exatamente para entender o processo em cada fé. Eu entendo que a sabedoria é para entender o processo da aprovação resultante na aprovação. Mas as fés são... Tem gente que não entende uma fé, mas não entende a outra. Então, age numa, mas não age na outra. Falta de sabedoria naquela uma que ele não agiu. Então, peça a Deus sabedoria que ele dá liberalmente. Faz sentido, não? Muito bem. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Novamente, queixar é quase que a mesma coisa que julgar. Eis que o juiz está às portas. Agora, eu entendo que quando a gente queixa de um irmão, eu creio que ele está sendo o juiz novamente. O irmão não está fazendo isso, o irmão não faz isso, não me ajuda, entendeu? Está julgando. E nós vamos ser julgados. Por quê? Porque não há aprovação da fé aí. Entendeu? A aprovação da fé é não se queixar, aí você não vai ser julgado. Aí está a aprovação. Por que eu vou queixar do meu irmão? Eu sou o juiz dele, que ele tem que agir assim, tem que agir assado, tem que pensar assim, tem que pensar assado? Não. Eu posso ajudar o irmão, o meu irmão. Eu acho assim, eu acho assado, pensa nisso, pensa naquilo, estuda mais a passagem, tá. Entendeu? Não adianta ficar queixando. Meu amigo, olha, se eu for queixar dos irmãos, eu não vou parar. É uma queixa atrás da outra. Por outro lado, os irmãos podem queixar de mim também. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que eu não estou aí? Por que não estou aqui? Por que não estou acolá? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fui aonde? Entendeu? Então, porque ensina assim, porque não ensina assado, e assim vai. Então, a meu modo de ver, esse não queixeis aí,
Agora, novamente, eu entendo que tem como se diz aí, uma aplicação financeira aí, a meu modo de ver. O pobre se queixa do rico, ponto final. Isso fora da igreja, dentro da igreja, vamos dizer assim. Não necessariamente, não é todo pobre que faz isso, né? Mas eu digo, a tendência é se queixar. Oh, estou precisando de dinheiro para comprar remédio, o irmão lá tem dinheiro de sobra e não oferece, não dá, não compra remédio, e assim por diante. E o rico também pode se queixar do pobre. Quem manda você não ter estudado? Quem manda você não ter trabalhado? O que você fez quando você era jovem? Você nunca fez nada, você não trabalha, você não tem profissão, quer que eu te sustente o resto da vida, entendeu? Então, na verdade, no caso de dinheiro, porque eu entendo que tem aí uma queda, né, por dinheiro, o livro, né? O livro, uma aplicação na parte do dinheiro. O que é um problema. O pobre acha que o rico tem que fazer tudo o que precisa ser feito na igreja, em termos de dinheiro. Certo? E o rico acha que o pobre acha que o rico deve fazer tudo. Entendeu? Então, a meu modo de ver, existe uma queixa aí mútua, entendeu? Mútua. No trabalho nosso aí em Bauru, vocês são testemunhas, talvez até umas testemunhas mais recentes, mas sempre nós tomamos decisões em conjunto. E todo o dinheiro que nós usaríamos para fazer qualquer coisa veio de todo mundo. Todo mundo teve a oportunidade de contribuir. Em tudo. Na compra, e nós temos uma propriedade boa, grande aí em Bauru, né? E tudo isso veio dos irmãos. Nossos irmãos aí em Bauru. Sempre fizemos. Até nós chegamos até a emprestar dinheiro fora, certo? Mas o dinheiro ia sendo pago com o dinheiro que entrava dos irmãos. Todos os irmãos. Todos os irmãos. Os que tinham mais, os que tinham menos, os que tinham mais ou menos. E a gente nunca nem sabe quem deu mais, quem deu menos, não é esse o ponto. Então, eu não tenho nenhuma reclamação de irmãos aí. Nem de quem tem, nem de quem não tem. Eu tenho alguma reclamação, antigamente, eu sei de que tinham irmãos, claro que já não são mais, já abandonaram há muito tempo, que achavam que a igreja tinha por obrigação dar cesta básica para ele. Por obrigação. Entendeu? Então, a meu modo de ver é como uma queixa, né? Uma queixa, certo? Aqui se queixando que a igreja não dava, tinha que dar. Certo? Então, mas irmãos que nunca se firmaram, acabaram abandonando, assim por diante. Mas eu não vejo queixa, não vejo ninguém queixando aí em Bauru, não. Nem daqueles que têm mais, daqueles que têm menos. Não noto. Não noto, ok? Muito bem. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que por fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo.
Interessante. Deixa eu ver aqui. Me tocou um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Se você quer ver a paciência dos irmãos, aqui é a paciência. A paciência, a meu modo de ver, como eu falei, é na perseverança. Por exemplo, você passa por uma provação da fé, ok? Uma provação. Quando é que você vai notar a aprovação? Então, do momento que você passa pela aprovação, até o momento em que você nota a aprovação, você precisa ser paciente. E você deve perseverar em todas as provações. E nisso há necessidade da paciência. Porque não é assim, olha. Por exemplo, aquele que semeia abundância, colhe abundância. Então eu vou lá e dou contribuo bastante. Semeio bastante ali. No dia seguinte, aquela abundância na minha casa. É assim que acontece? Não é no dia seguinte. Então, até que essa abundância venha, essa colheita abundante venha, é preciso ter paciência. Agora, é interessante que, se você quer exemplos de pacientes, é só vai em Hebreus 11, com os heróis da fé. Só que tem uma coisa interessante, você não nota em Hebreus 11 Jó sendo mencionado. Interessante, né? Eu creio que porque em Hebreus 11 é o testemunho do que fé é. Ok? Do que fé é. E Jó é um testemunho de paciência. Ok? Então lá em Hebreus, eu não vejo Jó mencionado, mas também eu entendo por quê. Mas você vê os profetas mencionados, que são mencionados aqui, mas como testemunho de fé, eles foram pacientes. E Jó é um tremendo exemplo de paciência. De paciência. Na verdade, eu acho que Jó é um tremendo exemplo de longanimidade. Longanimidade é paciência no sofrimento. Paciência no sofrimento. Jó é um exemplo de paciência, mas especificamente porque nem toda aprovação de fé tem sofrimento. E Jó é um exemplo, número 1, de paciência no sofrimento. No sofrimento. Agora, Jó não é um exemplo de fé, a meu modo de ver. Ele é um exemplo de paciência. Porque ele não esperava nada. Ele não estava sendo paciente esperando nada de bom no final.
e veio pela paciência dele. E no caso de fé, há uma promessa. Então a gente espera a aprovação. Jó não esperava a aprovação, porque não falou para ele que ele, depois do sofrimento, que ele ia ser abençoado. Não falou isso. Mas é um exemplo de paciência. É meio complicado, né, o jogo de palavras aí, mas eu entendo por que é que Jó não é mencionado em Hebreus 11. Okay? Jesus é mencionado em Hebreus 12, né, que tem a ver com Hebreus 11, na verdade, mesmo contexto imediato. Mas Jesus sabia, ele tinha a fé de que ele seria ressuscitado, que ele seria o Salvador, entendeu? Mas no caso de Jó, você não vê nenhuma promessa lá. Faz sentido, não? Complicado, né? O Doni concordou que é complicado. Não significa, né, Enio? Não significa que Jó não tinha fé. Ele tinha fé, mas é que ali, o exemplo ali é paciência. Não significa que ele não tinha fé, mas é que ele quer dar o exemplo de paciência e não de fé. É Sim, isso, né? Porque eu não vejo em Jó a paciência dele para receber bênçãos prometidas para ele, que depois do sofrimento ele receberia. Não vejo isso. Que a aprovação da fé é que na fé tem ali algo que a gente espera. Uhum. Mesmo que a gente não receba só depois de morto, vamos dizer assim. Mas Jó é um exemplo de paciência, de longanimidade. Mais ou menos? Muito bem. Versículo 12. Acima de tudo, porém, irmãos, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Certo? Eu entendo que aquele que vive pela aprovação, pelas provações da fé, onde é que entra juramento nisso? Onde é que entra juramento nisso? Como é que você vai jurar por aquilo que você não tem nem controle, vamos dizer assim? Porque você passa pela aprovação da fé esperando a aprovação. Como é que você vai jurar? Onde é que juramento encaixa nisso? Agora, pode ser que era uma prática dos judeus, né? Deixa eu ler aqui um comentário aqui, mas era uma prática deles jurar. Assim como no Brasil também, né? Juro pela minha mãe, juro juro pela não sei o quê, entendeu? Até por Deus, né? Pessoa jura, né? Então, deixa eu ver um comentário aqui. Tiago condenou a prática contemporânea dos judeus de fazer juramentos falsos, evasivos e enganosos, por qualquer coisa que não fosse o nome do Senhor, que era o único considerado obrigatório.
a, o, como eu disse, eu não vejo como é que juramento entraria no processo da aprovação da fé. Agora, o que eu vejo é o seguinte: o sim deve ser sim e o não deve ser não. Porque se o seu sim é não, você não passa pela aprovação da fé, porque você não está sendo fiel. Se você falou sim, é sim. Senão você vai ser reprovado. Como é que você fala sim e é não? Faz sentido, não? Então, na verdade, nós, né, a gente pode errar, né? Falar assim e depois não fazer. Eu vou fazer e não faço. Né, por uma razão ou outra, a pessoa não fez, aí pode se arrepender, pedir perdão, mas, a meu modo de ver, porque quando a gente erra, né, tem que pedir perdão, né, se arrepender. Mas o sim do cristão é para ser sim, e não é para ser não. Não adianta ele, por exemplo, às vezes alguém pede esmola aí, dá um trocado aí, não tem não. Esse não não é não, que a pessoa tem trocado. Tem um trocado aí, não. Esse não não é não. É sim, porque a pessoa tem um trocado no bolso. A meu modo de ver. A pessoa está até mentindo, né? Se o sim é não, a pessoa é mentirosa. Se o não é sim, a pessoa é mentirosa. Não passa pela aprovação da fé. Porque nós não devemos mentir. Certo? Eu nem sei se mentir faz parte, tem alguma coisa aí no livro, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não vos enganei, não é mentir, não? Onde é que fala isso? 1,16. Como? 1,16. Tiago 1,16. Não é mentir, não. Lá não é mentir. É você estar se enganando. Você pensa que vai ser e não vai ser. Não é mentira, não. Você está enganado. Aí não é mentira. Lá no capítulo 1, né? Fala. Eu perdi tudo aí do 12 que eu saí e estou voltando agora. 5,12. Ele falou 1,16. A internet caiu. Não vos enganeis. Sim. 3,14. Hã? 3,14. 3,14. Nem mentais contra a verdade. Aí é a mesma coisa, aí é a mesma coisa que você está se enganando, né? Uhum. Você está mentindo contra a verdade, você está indo contra a verdade, né? Mas não há dúvida que o cristão não é para ser mentiroso, o cristão não é para ser falso, o sim é sim e o não é não. Se o sim dele for não, aí não passa pela aprovação da fé. E qual é a aprovação da fé? Qual é a aprovação?
Nossa. É não cair em juízo? Sim, acertou, Zé. Para não cair em juízo. Agora, como é que a gente cairia em juízo? Bem, eu vou dar a minha opinião aqui. Se você fala sim e é não, vão te julgar como mentiroso, como uma pessoa instável, como uma pessoa que não é de confiança. Não vão confiar em você. Você vai ser julgado pelas pessoas. O sim é não e não é sim. Quem que vai confiar em você? Quem que vai? Você vai ser julgado como não confiável. E a memória de ver, Deus também vai te julgar, porque você é um mentiroso. Então, cai em juízo. Faz sentido, não? Sim. Muito bem. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Eu estou dando risada aí porque tem alguém aqui perto de mim, aqui, presencial online, que anda sofrendo ultimamente aí devido a uma cirurgia. Está alguém sofrendo, entre vós sofrendo? Faça oração. Ela falou que ela faz. Que ela mais faz. Amém. Então vai sarar. Qual é a aprovação? Uai, vai parar de sofrer. Naquele sofrimento vai, porque orou. Agora é preciso que tenha paciência, né? Nós já falamos isso. Perseverança, paciência. Essa do juiz ruinzinho está aqui em Tiago. Lembra do juiz? Não está. Não está aqui. Não, né? Não. É nos evangelhos. Ah, é. Jesus que falou, né? Foi Jesus que falou. Está alguém alegre? Então, devemos orar lá, devemos orar, insistir nas orações, né? Está alguém alegre? Cante louvor. Na verdade, qual é a aprovação da fé se alguém está sofrendo? Qual seria a aprovação? Não tá claro aí, não. É para fazer oração, mas aí já é aprovação. Vai sarar, né? Vai sarar. Está alguém alegre e cante louvores. Qual é a aprovação? Vai cantar alegre. Vai ter uma alegria mútua. Não dá para saber também. Está implícito. Eu acho que ele vai abençoar as outras pessoas com essa alegria, não é? Porque o louvor também não é uma forma de você abençoar, de você ensinar. Tá certo, eu concordo também. E outra aprovação é que ele está, vamos dizer assim, louvando a Deus. Deus está, vamos dizer assim, qual seria a palavra? Deus está... Deus está... Exaltado? Como? Pois é. Sendo exaltado? Sendo exaltado? Deus está sendo exaltado pelo louvor dele? Deus está sendo como se fosse assim, agradecido. Deus está sendo agradecido, o agradecimento da parte de Deus, porque a pessoa está alegre, está cantando, só pode ser em alegria. Oi. Fala. E se Como? esse sofrer aí não for
necessariamente doença. Não, não é Porque necessariamente no 14 doença. diz, se alguém está entre vós doente, hã? Como? Se alguém está sofrendo que não seja por doença, é possível isso? Porque tem essa peleja aí de rico e pobre, né? Olha, eu acho que eu acho que é sofrimento de uma maneira geral, certo? Pode ser doença, pode não ser doença. Por exemplo, Porque lembra, doença está no 14, né? por exemplo, Doença está no 14, né? morre um parente. Ontem mesmo faleceu, antes de ontem, faleceu uma cunhada minha, certo? Então, isso é entristecimento, né? Certo? Então, a gente ora a Deus. Eu estou querendo seguir aquela linha de Como? eu estou querendo seguir a linha de rico e pobre, Ok, por sofrer então, nesse sentido aí, ou de uma parte ou de outra. então eu acho que se encaixa bem lá no capítulo 4, o pobre pode estar sofrendo porque ele é pobre e ele deve orar pedindo. Agora, ele não recebe que Mas o pede rico não mal. dá. Lá não fala para orar? Se o pobre vai orar pedindo, é porque está precisando, né? E ele não recebe que pede mal. Uhum. Então, a meu modo de ver, o sofrimento aí também tem a ver com dinheiro. Com dinheiro também. Certo? A gente tem necessidades, a meu modo de ver, necessidades tem a ver com sofrimento, né? Lembra lá em Filipenses? Deus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então, eu entendo que necessidade... Lembra que os filipenses, os macedônios eram extremamente pobres? Então, a meu modo de ver, o sofrimento também tem a ver com... Certo? A pessoa não tem dinheiro suficiente para fazer isso, fazer aquilo. Ore. 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 Mas ore bem, como diz lá. Tem que orar bem, né? Tem que pedir bem. Fez sentido, Afonso? Faz, com certeza. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha, aqui é um problema sério também. Porque, na verdade, aqui tem algumas opções, aqui, ok? Para começar, se não tem presbítero, como é que faz, né? Então, já não pode chamar os presbíteros. Mas uma opção aqui é que esses presbíteros eles tinham recebido o dom milagroso pela imposição de mão de apóstolos. Porque, como eu falei, tem gente que acha, inclusive, que a carta de Tiago é uma das mais antigas do Novo Testamento. Então, eu acho que seria paralelo ali com Gálatas. Eu acho que Gálatas, a mesma vez, Gálatas é a mais antiga, mas então tem gente que acha que é Tiago, mas em todos os casos. Então, é bem provável que esses presbíteros aí tinham o dom milagroso de curar. Certo? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade relacionada a essa tem a ver com os pecados serem perdoados. Agora, pode ser que esse enfermo
se arrependeu de seus pecados ao chamar os presbíteros. Entendeu? Então, ele não só seria curado fisicamente, mas espiritualmente. Porque você sabe que quando a gente está... Quando está muito enfermo, certo? A gente está sempre pedindo oração. Você vê aí nos grupos. Peço oração porque, né, por causa disso, aí todo mundo orando em favor daquele que está doente. Então, na verdade, agora, eu acho que muita gente, quando está doente, acha que o negócio não está bem para o lado deles, pode até morrer, que eles se arrependem de pecado. Eles se arrependem. Certo? Agora que esse Covid aí, eu acho que deve ter muita gente chegando mais perto de Deus, né? Eu acho. Se arrependendo, pedindo perdão. Certo? Então, você vê o próprio Jó, olha como é que ele chegou a Deus. Ele já era homem piedoso, mas olha como ele chegou bem perto de Deus, conversando, inclusive, sobre Senhor, o que está acontecendo, o que eu fiz? É como se... Eu acho, e se Deus tivesse falado para Jó, olha, você errou nisso, que ele teria se arrependido. Entendeu? Mas não era o caso, né? Não era o caso porque ele era um homem piedoso, ele era um homem fiel. Então, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com o arrependimento desse enfermo e os pecados. Agora, os presbíteros não podem perdoar pecados, não. Nem tendo dom milagroso. Quem perdoa pecado é Deus, né? Em Cristo. Certo? Então, eu entendo que, inclusive, que os presbíteros poderiam até mesmo ter aconselhado aquela pessoa, olha, você está bem espiritualmente, como está a sua vida, entendeu? Eu acho que poderia até acontecer. Aí, nesse caso então, quando tem alguém enfermo, né, devemos orar. Orar. A oração da fé salvará o enfermo. Agora, de quem é a oração da fé só pode ser aí dos presbíteros, é claro. Dos presbíteros. Então, a meu modo de ver, eles achavam que na oração a pessoa ia ser curada. Então, a meu modo de ver, pode ser que eles tinham o mesmo dom milagroso, né? O dom de fazer milagres. E eles acreditavam no dom que eles tinham, então eles oravam, oração da fé. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos terminar por aqui.